meus irmãos, boa noite, bom dia, né? Nem sei se é bom dia ou boa noite, né? Porque hoje nós estamos gravando pela manhã. Vamos mais Para uma nós vai vez. ser bom dia, né? Para nós Para vai ser eles, bom boa dia, para noite. eles boa noite, né? As questões estamos gravando no domingo de manhã. Mas é bom, né? Gostoso de manhã também. Então nós vamos, nesse momento, né, pedir a proteção dos irmãos, dos nossos amigos espirituais, do Centro Espírita Francisco de Assis, para realizar o nosso estudo. A nossa leitura inicial é do livro Agenda Cristã, capítulo 3, Privilégios Cristãos. Então, são os privilégios: manter suprema fidelidade a Deus, humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltada, conquistar a si mesmo, renunciar com alegria em benefício dos outros, esperar quando outros desesperam, penetrar o templo do silêncio em meio do vozerio, guardar a fé acima da tormenta de dúvidas, calar a tempo de modo a não ferir, falar com proveito, ouvir o divino amigo em plena solidão, servir sem recompensa, suportar com valor a própria cruz, sofrer aprendendo e aproveitando, semear com Cristo, desapegando-nos dos resultados, encontrar irmãos em toda parte, discernir o justo valor das causas e das coisas, santificar o mal, amparar com sinceridade os que erram, perdoar quantas vezes for necessário, superar os obstáculos, conservar a jovialidade e a doçura, sustentar o bom ânimo, desprender-se dos enganos do mundo antes que o mundo nos desengane e perseverar no bem até o fim. Só isso aqui dá um estudo, né? É, lindo. É uma lista, né? E a nossa prece, eu peguei aqui do livro Antologia da Espiritualidade, é uma prece de Maria Dolores, é uma psicografia do Chico. Ela chama-se Agradeço, Senhor. Eles usaram o Haroldo no estudo de ontem, não, de sexta-feira, do Isaías, né, que ele voltou com o estudo, ele citou uma parte dessa prece, e aí o pessoal colocou no grupo, eu achei interessante. Agradeço, Senhor, quando me dizes não. As súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse e prazer. Em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias eu rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso. Esse que é o trecho que o Haroldo usou, que a ninguém me ligaste de improviso. Que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escute as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogo que não deva, não me atenda, Senhor. Linda, né? É linda, né? É isso mesmo. Então, né, dando continuidade ao nosso estudo minucioso do Evangelho, à luz da doutrina espírita, né, humildinho, a gente sempre baseado no estudo do Humildinho Uberaba, do Aloysius, né, ele fala que a gente ficou 2 semanas, né, as 2 semanas anteriores do estudo, nós ficamos na mesma passagem, que é a passagem de cura do cego, mudo e endemoniado. Na primeira semana a gente estudou a cegueira e a mudez, e aí por conta partida falamos da fala e da visão, né? Porque a gente sempre pega as coisas meio que ao contrário, né? Você reparou que ele sempre pega, se está falando de uma coisa, é outra, né? Então essas Ele coisas... mostra o não para mostrar o sim. Ontem eu assisti o estudo do Tarcísio que ele fez lá para o Tintino Pires, né? Lá de Leopoldina, e foi um estudo bem legal, que eles estudaram o livro Consciência e Mediunidade, acho que é isso.
eu confundo, eu não sei se é mediunidade e consciência, mas é consciência e mediunidade. E esse estudo tem 4 pilares, que é a oração, a meditação, a ação e o estudo. Então, ele já tinha estudado anteriormente os 3 primeiros pilares, e ontem o Tarcísio fez o estudo sobre, fez a parte final, que é o estudo. Eu nem lembrava, não sei se eu já não li esse livro, mas parece que até no final ele tem assim vou até baixar para ver se eu consigo, compro o livro, que ele tem como estudar, sabe? Tem assim, alguns roteiros de estudo, parece que é bem legal. E a gente tem que ir pegando, né, esse jeito, né, de fazer as coisas, de procurar saber como. O Aloysio já nesse período aqui, ele já vem falando muito isso, né? Então, ele falou, Jesus falando da mudez e da cegueira, a gente foi falar ao contrário, da falha da visão, dizendo que a cura física, porque a cura não era o mais importante, mas sim essa mensagem, a mensagem espiritual, que vai atravessar todos os tempos e vai trazer o quê? Reflexões para nós sobre a cegueira, sobre a mudez, né? Aquela cura realizada diante dos fariseus, que na realidade estavam tentando colocar Jesus numa situação difícil, que se ele curasse ou não importava, de qualquer maneira o que eles queriam, se ele curasse, ele estava errado, né? Porque ele não podia curar no sábado, e se ele não curasse é porque ele não tinha poder, era um charlatão. Então, o que a passagem estava querendo dizer é que os cegos e mudos espirituais, na realidade, era aquele grupo dos fariseus que eram antagonistas ao evangelho. E aquela mudez dele, né, que ele fala da mordaça, representava aqueles complexos, aquilo inconfessável que todos nós temos. Um complexo de culpa, né, que a gente traz consigo, um erro que a gente cometeu, que não só fica mesmo na nossa consciência. E na realidade, quem é o sofredor? Quem traz essas enfermidades, essas chagas dentro de si mesmo. E porque também eles têm essa dificuldade de encontrar, né, essas questões na vivência, enxergar a lei de Deus dentro da vivência da lei da vida. Então, quando a gente vê a natureza, ontem também o Haroldo, acho que foi o Haroldo que falou do livro, não sei se foi o Haroldo ou o Arthur, que eu assisti 2 palestras ontem, tem um livro do Leon Denis que chama O Grande Enigma, que na segunda parte fala do livro da natureza. Ele diz que quando você lê esse livro, você começa, né? Quando você vai assistir, às vezes, um filme, esses filmes, ou vai ler o Velho Testamento, principalmente, você começa a se sentir pertencente, né, dessa natureza. E é isso, né? Nós um dia fomos, né? O átomo, o universo um dia foi um átomo. Então, nós também fomos. Então, todo esse pertencimento, nosso caminho, diante de qualquer situação, se a gente tiver foco nisso, a gente percebe que nós estamos sendo... É oração, né? A gente pede coisas erradas porque a gente esquece essa nossa origem. Que nós estamos dentro de um processo que a natureza vai correr, não importa. Nós temos que ter essa consciência, né? Mas a gente ainda vive nessa mordaça, né? Num complexo que acaba virando joguete na mão de outros, né? De situações que a gente mesmo cria, de ilusões, né? O progresso ele vai acontecer mesmo que a gente não queira, né? E a gente vai ser empurrado a seguir. Agora, qual que é melhor, né? Eu fico analisando assim, porque a gente que é espírita fala assim, eu estou sofrendo, tem uma causa. A causa e efeito não é para mostrar para a gente que a gente tem que sofrer. A causa e efeito é para mostrar, né, como sofrer e por que a gente sofre. E aí a gente prefere ficar no comodismo, né, de achar assim, não, tá tudo certo, eu mereço. Ninguém merece, sabe, ser infeliz. Eu fico analisando essa situação da pandemia agora, com o problema de Manaus lá. Eu falei, se a gente analisar, e tem que parar para analisar, isso tem que servir de reflexão para nós, né? Eles merecem estar passando por isso? Não, mas com certeza, né? Existiu um comprometimento maior aí.
e que a gente não se comprometa a ponto de precisar passar, né, pela mesma situação. É um desafio que a gente tem aí. Então, quando fala nessas questões, né, da mudez representando o inconfessável, o quanto que a gente tem que tentar descobrir em nós o que é esse inconfessável, né, corrigir, para não ter que vivenciar essas situações de sofrimento extremas. Porque se a gente escolher o caminho do amor, a gente não vai precisar de nada disso, né? E aí depois, na semana passada, a gente voltou no mesmo versículo já para estudar a palavra cura. Embora já tenha sido estudada várias vezes, é a questão do estudo também. Mesmo que você já tenha estudado, se você percebe que ainda tem alguma coisa ali que pode ser feita de outra forma, né? Você deve seguir seu coração. Então a gente fomos onde foi falar que deixar a vida, que os acontecimentos tenham uma ação no sentido de amadurecer o nosso senso de entendimento das lições. Então tudo que vier depende disso, né? Aí ele vai contar a história do Zálio, né? Do Leão Zálio, que era viúvo e teve uma filha com 20 anos que tinha paralisia cerebral. Eu vi aqui, só para a história a gente já contou na outra semana, esses dias eu estava vendo sobre a questão da pandemia, da vacina. Então, são duas coisas que eu achei interessantes. Por exemplo, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, ele está falando o seguinte, por exemplo, que os países estão colocando seus próprios interesses à frente dos outros na tentativa, nessa busca, né, de arrumar a vacina, mas para si mesmo, né, para cada um para o seu país. E isso ele fala o que piora muito a pandemia, quer dizer, porque também piora a energia, porque gera um fator de concorrência, né, de disputa, né? Então ele fala que a gente deve agir estrategicamente, globalmente, e pedir o fim do nacionalismo da vacina. E aí ele diz o seguinte: ninguém está seguro até que todos estejam seguros. Aí eu fui ver a questão da vacina, como que ela está sendo produzida, e aí essa primeira vacina do Covid que foi aprovada e está sendo distribuída lá no Reino Unido, é um feito realmente histórico, mas só aconteceu graças a uma mulher chamada Kathleen Caricó, que acho que poucas pessoas estão ouvindo falar nela, mas ela com certeza vai despontar. Ela é uma húngara, que foi para os Estados Unidos, e a base de toda a pesquisa dela, dessa vacina, é baseada na pesquisa inicial dela, que é uma coisa de muitos anos, entendeu? Ela desenvolveu essa tecnologia, que é a base do mRNA, que é mensageiro das vacinas. Então, ela diz há 3 ou 4 décadas, você já tem 40, olha, eu achei engraçado que é 40 anos também. Eu não sei se foi o Haroldo ou o Arthur, que fala que parece que de 40 em 40 anos acontece, não uma pandemia, mas alguma coisa assim nessas áreas, né? Ele não explicou exatamente, então não vou poder explicar. Mas essa mulher está há 3 ou 4 décadas numa dedicação, e ela pedia financiamento, era negado. Ela teve um câncer no meio do processo, mas teve muita persistência na ciência. Ela foi rejeitada várias vezes. Ela insistiu tanto nessa pesquisa do mRNA, que acho que em 1990, olha quanto tempo faz, foi negado um pedido de bolsa. Depois ela fez vários pedidos. Na Universidade da Pensilvânia, como ela insistiu, ela foi rebaixada e ganhava, na época, menos que um técnico de laboratório. Mesmo assim, ela continuou escrevendo, foi fazendo seus pedidos, tentou financiamento com o governo, com a empresa privada, com investidores, todos rejeitaram. Em 95, ela teve o câncer. Mas são essa base, entendeu? Hoje ela tem 65 anos, a minha idade. E hoje ela é vice-presidente da BioNTech, que tem o acordo com a Pfizer para produzir a vacina, que é capaz de ajudar a humanidade, que aquilo era sempre o que ela quis, ela só queria isso. Então ela conta o seguinte, que ela foi uma menina feliz, filha de um açougueiro, morava numa casa simples, que parece que não tinha nem água encanada, nem energia.
E um dos fundadores da Moderna, do laboratório, disse a uma revista recentemente que ela merece o Prêmio Nobel de Química. Mas ela recusa o reconhecimento, que é uma coisa que a gente não sabe se é uma humildade ou um orgulho. Ela diz o seguinte: nos últimos 40 anos, não tive nenhuma recompensa pelo meu trabalho, nem mesmo um tapinha nas costas. Não preciso disso. Sei o que faço. Sei que é importante. Estou muito velha para mudar. Isso não me subiu a cabeça. Não uso joias, tenho o mesmo carro velho de sempre. Quando era uma jovem cientista, ainda em sua Hungria natal, sua mãe lhe dizia que algum dia ganharia o Nobel. E eu lhe respondia: mas se não posso conseguir nenhuma bolsa de estudos, não tenho nem mesmo um emprego fixo na universidade. Olha que história bonita. Linda, né? Está salvando a humanidade, gente. Uma menina, né, pequena e feliz. Ela fala: fui uma menina feliz. E diz ela que o pai mexendo com as vísceras no açougue é que talvez despertou essa veia científica dela. É jovem, né? Ainda, eu me considero jovem, né? 65 anos, né? Mas olha, são 40 anos, né? Se ela tem 65, ela começou com 25 anos, né? E não desistiu. Isso é uma vivência fantástica, né? Eu achei assim a história dela, né? E é questão assim de ter uma visão e permanecer com ela, né? Sabendo que você vai gerar um bem. Olha o comprometimento que esse espírito cria, né? ela tinha certeza, mas todo mundo gozava ela, entendeu? Gozava, Eles estavam, a fazia história, contra, quando né? você pegar uma história dela completa mesmo, os cientistas falam assim: não, isso não existe, imagina, isso não dá certo, porque aí fazia testes, fazia num animal, não dava certo no outro. Ela errou muito, deu muito problema dentro da pesquisa dela, só que ela manteve aquele foco ali, né, de persistir. Quer dizer, olha que missionária, não é? E todas as vacinas são baseadas na pesquisa dela, entendeu? E aí a gente acha assim, com qualquer dificuldade, né? A gente se afasta do foco, né? Ela não, ela descobriu o foco e seguiu em frente. É muito bonita essa história dela. E serve de alerta para a gente, né? Porque a gente acha assim que as pessoas que conseguem algo, elas conseguem com facilidade. E não existe facilidade. Facilidade é uma ilusão da multidão. Os grandes missionários, aqueles que desenvolvem pesquisas, trabalho, eles têm É uma essa luta árdua, né? persistência e o foco, e a vida é regida pelo sacrifício, né? Então Eu tenho um texto aqui que chama... Deixa eu achar ele aqui. Depois eu acho ele. Que fala justamente disso, dos cargos e dos encargos. Como a gente quer cargo, mas não quer os encargos, né? E aí, é até um texto é do livro Calma, acho. Mas aí depois ele usou as metáforas, né? Duas metáforas bíblicas. Duas metáforas bíblicas e uma da literatura brasileira para ilustrar esse processo dessa experiência árdua que se inicia e tem um fim, mas deixa para a pessoa esse legado. Quer dizer, no caso dessa cientista, né, e também do Leão Zalho, o período, né, que ele ficou cuidando da filha, ou esse período que ela ficou tentando desenvolver a vacina e sendo até desprezada de forma até assim, achavam engraçado até que eles falam, foi um período de deserto, né? Como as duas metáforas que a gente usou. Então foi a primeira jornada de Moisés pelo deserto do Sinai, em busca da terra prometida, que durou, perseguido pelos egípcios, que durou 40 anos. E a segunda metáfora foi a permanência de Jesus nos 40 dias no deserto da Judéia, possivelmente na companhia de João Batista, né? Então, esse período de Jesus que vai indo da Galileia para a Judéia, e assim também a jornada de Moisés, foi um período difícil, de muitas dificuldades,
e por falta de água muito precioso para a vida, que significa a palavra 40, né? A gente deu o significado da palavra 40, que é uma ondinha, né? Que aí vai dar a representação da água, né? Que é um men, uma referência à palavra maim, que significa água. Então, a água vai representar o quê? O socorro de Deus. Que mesmo que você estando num deserto, dentro de uma situação, de uma dificuldade, existe essa água, né, para o peregrino do deserto. Um poço de água, que aí no nosso caso, ao longo da nossa vida, essa água que vai ser representada pelo quê? Por um passe, por uma conversa amiga, uma música, um bom livro, o abraço de um companheiro, a manifestação da natureza, um pássaro. É Deus que está tirando essa nossa sede dentro dessa peregrinação do nosso deserto, que é a nossa vida. E todos nós temos um dia, né? Todos nós passamos, né? Ele falou da questão de cuidar de um parente, né? Você cuidou da sua mãe, eu cuidei da minha. E acho que qualquer pessoa que tenha tido oportunidade, e até mesmo no nosso trabalho ali no asilo, né? A gente vai tendo pequenos desertos com eles, né? E às vezes nem tão pequenos, né? São grandes às vezes. E a gente sabe como que a gente vai se aproximando cada vez mais, né? Eu nunca tive eu tive uma convivência, talvez de mamãe tem 10 anos, de 50 anos com a minha mãe, mas os últimos 9 meses que a gente conviveu ela na cama, foi o momento que a gente teve mais próximo. Nunca tivemos tão próximas e tão assim, ligadas, né? Emocionalmente, de forma emocional, do que quando eu era criança ou em qualquer outro período das nossas vidas. Então, é um período difícil, com certeza, é um deserto, mas é o que ele vai falar, né? Vai trazer o quê? Fertilidade, né? Traz a destruição, mas traz a fertilidade também. E aí, quando no meio, naqueles momentos, a gente fica muitas vezes angustiado, né? Ai, não vai acabar, tá muito difícil, né? As pessoas também não ajudam muito, porque elas ficam falando, né? Elas ficam às vezes... Eu me lembro que uma pessoa falou para mim assim, nossa, mas como é que você aguenta? Não sei o quê, você sozinha, tal, só você para resolver tudo, né? Porque meus irmãos sempre me ajudaram, me deram um apoio, mas ficavam longe, eles moravam longe, né? Então, as decisões assim que tinham que ser tomadas, era como se eu fosse meio que uma filha única, né? E aí um dia eu falei assim, não, olha, eu não sinto isso, não me sinto vitimada, porque as pessoas têm uma ideia de te colocar não. Você tem que tomar cuidado com isso também, porque quando você está num sofrimento, num momento difícil, as pessoas tendem a te vitimizar. Ah, não, nossa senhora, não sei o que. Para mim é um privilégio, para mim sabe, é um prazer, não tenho assim essa... lógico que não é fácil, ninguém vai dizer que é fácil, mas não é uma coisa assim, sabe? Você não pode começar a achar que aquilo está insuportável. Você tem que saber, né? Tem que ter essa confiança, né? Da prece inicial nossa, que Deus está no comando, e se Ele está dizendo não, é porque é a hora do não, não é a hora do sim, né? E aí depois ele vai falar do Grande Sertão Veredas, né? Que também é uma peregrinação do Rio Baldo, do bando, né? Um bando de jagunços que atravessa um deserto de 150 quilômetros de areia fofa, sem água, e ele precisa atravessar esse deserto para vencer o inimigo que é do outro lado, né? Que é o Hermógenes. Então, a filosofia disso diz o seguinte, se eu venço o deserto, né? Se eu venço esse meu deserto, seja o liso do suarão, seja uma doença, seja qualquer coisa que você está passando, depois eu vou conseguir derrotar aquele meu inimigo íntimo, né? Meu maior inimigo. Depois dos 40 dias ou dos 40 anos vivendo as lutas, você consegue vivenciar e você sai melhor, sempre sai melhor, né? As pequenas dificuldades, né, vão nos fortalecer para as grandes, né? A gente começa doente e termina curado, mas não é a cura do corpo, né? Que muitas vezes a pessoa acha que é só a cura do corpo. Às vezes a pessoa tem um câncer e morre, não curou. Não curou o corpo, né? Mas quem sabe se não curou a alma, né? A gente... Foi a pergunta da Mercedes ontem, lá na hora que a gente estava fazendo, que ela falou assim, o que a gente tem que pedir é saúde, né?
Aí a gente pensa assim, realmente, a gente precisa de saúde, mas baseado nessa prece inicial que você fez aí, qual é a saúde que a gente precisa? Aquele texto que você colocou do Jung, né? Nós, uma verdadeira pandemia é a pandemia moral, psíquica, né? A saúde mental é muito importante manter, né? E agora nós estamos, a Natália Horta, que é lá das lives lá das LPI, ela falou que nós estamos vivendo também uma infodemia, que é a questão da informação, de vacina, não vacina, uma polêmica, uma politicação, politizou, né, a questão, eles estão politizando tudo e tudo vira polêmica, quer dizer, é uma situação de epidemia mental também, mais mental agora do que física. Nós estamos às vésperas da vacina, né? Lógico que estão morrendo muitas pessoas, ainda tem muito sofrimento, mas a gente tem que ter um pouco mais de discernimento, de não ficar... Ontem eu assisti um pedacinho da live do padre Johnny também. Ele fez uma live, até com a Luana, que é do cartório. E ele falou muito isso também. Gente, vamos ter um pouco mais de equilíbrio mental, porque as pessoas estão disseminando informações que não são precisas, que não sabe. Quer dizer, todo mundo é cientista. Todo mundo sabe tudo. Isso não existe, né? Vamos deixar a ciência resolver, mas continuar com a fé, com a nossa fé, né? Aí ele vai contar, por exemplo, no caso lá do deserto lá de Israel, que é um Monte Líbano, ele derrete o gelo e joga uma montanha de água descendo e vai lavando tudo, vai levando. Quem não consegue subir para o morro vai ser levado, vai perecer. Mas depois disso, aquela água vai fertilizar a terra, vai ficar no solo, vai fertilizar a terra e vai vir um período onde eles vão poder ter um pouco de agricultura, vai ficar na terra, até que venha uma outra, né? É os ciclos, né, da vida. Então, existe a água destrói, mas ela destrói para renovar. Então, algumas dificuldades que nós não entendemos, enquanto passamos por elas, só depois que passa que a gente percebe esse benefício, né? Aí ele fala do Guimarães Rosa, né? Tousou-se, floreou-se, ou daquela música, né? Que fala, é preciso chuva para florir. E às vezes a gente reclama, né? Ah, mas vai chover de novo, ah, não tinha que sair. Gente, a chuva é uma bênção, né? Eu gosto muito de chuva. Quando chove, eu fico louca para entrar debaixo dela, assim, porque eu gostava muito quando era criança. A gente voltava da escola, a calça, a saia era toda plissadinha, assim, que na época, acho que todos os uniformes eram assim. A gente enrolava na cintura, assim, ficava com de mini saia, tirava o sapato, eu levava tanta bronca da minha mãe, gente, nossa, que vinha andando na enxurrada. Tinha guarda-chuva, mas não abria. Era um hábito, né, das crianças, a gente fazia muito isso. Os meus netos vêm ainda assim aqui em casa. O meu neto gosta muito de chuva, aí anda com os meus debaixo de chuva. É uma delícia andar debaixo da chuva. E aí tem gente que fica reclamando. Ai, meu Deus, vai molhar meu cabelo, vai estragar o cabelo, vai... Né? Então, a chuva tem esse aspecto, às vezes, né? De vir muito forte, de vir com trovão, né? Mas depois vem a bênção, né? Então, o que ele fala, que o nosso estudo da semana passada é um convite para esperar a chuva passar. E a estação se encerrar e confiar, que ela vai trazer uma novidade para a nossa vida. E às vezes até mesmo, é o que eu pensei na hora, por que não buscar prazer na hora da chuva também, né? A hora da chuva também não é tão ruim quanto a gente acha que é, né? Então, o nosso versículo de hoje é todas as até turbas... isso, um momento de recolhimento, né? Que você tem que ficar, né? Você tem que ficar, às vezes, quietinho. Então, é uma oportunidade de recolher do encontro com a gente mesmo, né? De ficar mais parado. Uma bênção. Então, o versículo hoje são: todas as turbas ficaram extasiadas e diziam: acaso não é este o filho de Davi? É Mateus 12, 23. E a palavra que ele vai, vamos dizer, analisar, mais ou menos, né? É o filho de Davi. Porque Jesus tinha acabado de curar
né, ali, estava ali, a gente já falou isso, né, tinha ali os discípulos, os fariseus, e tinha uma multidão, e tinha aqueles recém-convertidos, que a gente já falou. Mas tinha o restante da multidão, que é essa que ele está falando, que ficou admirada, dizendo que seria o filho de Davi. Que era o filho de Davi? Era uma expressão usada pelos hebreus para se referir a esse Messias prometido das profecias. Então, só que na época, eu não sabia disso, sabia dessa história? Que eles esperavam 2 Messias? Nunca tinha Não, visto, né? nunca vi. Então, eles diziam, eles criaram uma situação que haveriam 2 Messias. Um seria o Messias, filho de Davi, descendente e herdeiro de Davi, né, da tribo de Judá. Então, eles esperam esse Messias é um que vai reinar, que vai ser poderoso, que vai ter só vitórias, porque ele é descendente de um rei. E essa característica dele está escrita lá no livro do profeta Daniel. Porque Davi, o que é Davi? Davi era pequeno, e aí depois daquele que é conhecido, né, na Bíblia, que ele derrota o Golias, que era o gigante, com uma pedrada. E depois ele vai se transformar no rei. Então, toda a vida de Davi é uma grande vitória. Então, esse era um dos Messias que eles estavam esperando. E aí, lá no livro de Daniel, você quer ler? Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e seu reino jamais será destruído. Quer dizer, era um rei, né, que veio para dominar e para ser servido, né? Então, o filho de Davi, o Messias, filho de Davi, seria esse Messias, que ia triunfar sempre e ia ser servido. É uma visão muito interessante, né? E depois, né, porque se era filho de Davi, Davi tinha todas as vitórias, né? Ele também seria vitorioso, né? Então ia acontecer a mesma coisa com ele. Ele ia reinar, né? Ia dominar, ia vencer todas, né? E vai triunfar, e vai ser sempre um vencedor. Mas aí tem em outras palavras, né? Em Zacarias também, 9:9, alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, filho de Jerusalém. Eis aí te vem o seu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então aí, né, o Zacarias já estava apresentando uma outra característica do Messias, né? Então, o primeiro Messias, quem seria? Um galã, um bonitão, que ia ser servido, forte, bem de vida. E o segundo Messias, segundo Zacarias, seria o quê? Um humilde, que iria para servir, seria pobre, né? Com dificuldades. Aí eles... E o Isaías ainda complementa, né? Isaías ainda complementa que ele vai ser ferido, vai ser humilhado, vai ser abatido como um cordeiro, né? Quer dizer, existe 2 Messias, um que é um rei, que vai, né, só ter vitórias, e um outro que vai ser um servo sofredor. Um servo sofredor, né? E eles dizem... Aí... Daniel também falou, né, que ele seria rei dos reis, né? E aí teve esse equívoco, eles achando que seriam 2, né? Que primeiro viria o rei Davi, né? E depois o servo sofredor. Mas aí, esclarecendo, né? É onde o Aloysio fala que a gente tem que ir buscando, né? Estudando, né? Que eles chegaram à conclusão? Que, na realidade, era um mesmo Messias em momentos diferentes. Né? Isso eu fiquei, até agora, você sabe que eu estou achando isso assim, de uma profundidade tão grande, porque quem que viria primeiro? Né? O servo sofredor, que aí ele vai estudar, né, a questão assim, o primeiro seria descendente de Davi, o segundo é dos 12 filhos da casa de Jacó, né? Que teve um dos filhos, apanhou dos irmãos, expulso da família, vai para o Egito, vira escravo, que é o quê? O José do Egito. Aquele filme, mas depois tem uma série, acho que é na Netflix, que chama Terra Prometida, que mostra bem isso.
Bem isso, os irmãos jogam ele num buraco, né? E aí ele fica acham, e eles acham, eles dão ele como morto, tá dentro do buraco, só que aí passa uma caravana e tira ele e aí ele vai escravo, mas lá no Egito ele vira rei, né? Porque ele começa, pela mediunidade dele, ele começa a atender ao rei, e aí ele vira o rei do Egito, né? Então, e depois acolhe os irmãos, perdoa os irmãos e traz eles... Abraça, perdoa, acolhe, perdoa. Né? Quer dizer, que são essas são duas características, né, diferentes. E aí seria esse Messias, né? Filho de José, a descendência, né? Ele viria então, primeiro, o sofredor viria primeiro, né? Ele fala assim, o servo sofredor viria primeiro, e depois é que viria que aí ele ia abrir, né, o messianato, né? E depois é que viria o rei que seria o que ia reinar de fato. Mas aí um grupo de judeus atenta para o fato que não aí seriam eu acho dois. que o dia que... Aí ele explica bem, né? Que o dia que a terra subiu aos céus, não existirá mais servo sofredor, e só o descendente de Davi vai governar. E aí eu fiquei analisando quando ele fala assim, que na realidade o servo sofredor é um momento triste da nossa evolução, né, no mundo regenerado. Quer dizer, essa ideia que a gente tem, por que a gente está passando por esse sofrimento? Porque a gente está fugindo daquilo que é a nossa essência espiritual. No dia que isso tudo passar, o que vai acontecer? Não vai é um mundo em que não vai acontecer uma Manaus, né? É um mundo em que não vai acontecer de pessoas precisarem de oxigênio, porque tem gente, né? Quer ver, acho que a Luiz colocou, Alberto Almeida colocou, né? Que o pulmão do mundo está sem ar. A Amazônia, gente, a Amazônia é o pulmão do mundo. É uma metáfora, né? E eles estão sem ar. É um absurdo isso, né? Com tanta gente. Ainda, e pessoas, é difícil a gente até compreender e de não julgar num momento desse, como que tem gente ainda pensando em festas, em se vai ter carnaval ou não vai ter carnaval, se vai ser feriado ou não vai ser feriado no carnaval. Meu Deus do céu, né? As pessoas estão morrendo, estão precisando muito mais do que carnaval. Mas... Eu achei até, eu não sei se foi ele, disse que o Arnaldinho, que trabalhava com o Chico, ele era uma pessoa muito alegre, né? Muito, aí gostava de contar piada e tudo. E que o Chico sempre acompanhava, gostava muito dele. Aí que um dia estava contando uma piada, gargalhando, mas quando ele gargalhava, aparecia todos os dentes e tudo. Aí o Chico chegou no ouvidinho dele e falou assim, Arnaldinho, menos, porque a gente... Mostra todos os dentes, né? Não mostra todos os dentes, porque para você não ofender aquele que está sofrendo, né? Então, eu fico imaginando hoje como que uma pessoa pode... E é julgamento, está errado da gente julgar, né? Mas como a gente está estudando aqui, a gente tem que parar para pensar como que as pessoas podem pensar nessas ilusões todas quando tem gente morrendo por falta de ar, né? E assim, não é morrendo só pela questão da doença, né? É morrendo porque está faltando um básico, equipamento básico. Então, isso aí é uma coisa que a gente... E não é só para quem está com Covid. Não tem como você se sentir, entendeu? Né, Rita? Feliz com o outro nesse sofrimento. E não é só para quem está com Covid, é para todas as pessoas. Por exemplo, nós, por exemplo, nós temos que ter oxigênio lá no asilo para uma emergência. Como é que você vai deixar uma pessoa que já está numa situação ruim morrer de falta de ar? Você tem que dar ar para ela. Então, tem muitos casos, tem pessoas na fila 2, 3 dias lá para pegar o oxigênio para levar para casa, porque tem casos que usam, né, famílias que estão tratando dos parentes, pessoas que têm doenças pulmonares que precisam do oxigênio, entendeu? Então, estão ficando sem. Então, é muito mais grave. Mas aí é o que ele vai falar aqui, que nesse momento, quando eles falam, será que ele não é o filho de Davi? Ele estava ouvindo quem? A multidão. É o que a multidão vê.
É isso que a gente tem essa dificuldade. A multidão vê isso, ela vê que está, no caso nosso aqui da pandemia, existe uma multidão que só está vendo esse isolamento e quer ir para a rua, e quer ir para o carnaval, e quer ir para a festa, e quer fazer, tem essa necessidade, ela não enxerga a profundidade disso. E aí ele fala, se tivesse colocado o microfone, se tivesse ouvido ali os discípulos ou aqueles recém-convertidos, eles não teriam visto o rei Davi, teriam visto o José, o servo. Porque é como a gente tem que enxergar Jesus. Com aquele servo que sofre, mas nos ensina, ele não precisava sofrer. E, na verdade, às vezes nem tanto sofrimento teve, porque a gente acha que a pessoa está sofrendo, porque na visão dela é um sofrimento muito grande que você não suportaria. Mas Jesus só veio mesmo para mostrar que é possível. Por isso que ele vai para o deserto, por isso que ele é crucificado, para mostrar que nós, assim como ele, podemos passar pelos nossos desertos e sair perdoando, sair de forma amorosa, sem revolta, né? Que ele vai falar da aflição, né? Tem a aflição desesperada e a aflição com o sofrimento com serenidade. É que ele fala, né? Jesus, né? O filho de José, o que viveu entre nós uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, o tema é a aflição do sofredor, daquele servo sofredor, né? Que tem um efeito igual à água, de destruição e de fertilidade. Aí ele vai falar no livro Há 2000 anos, na segunda parte, que chama Lembranças Amargas, que vai contar a história de Pompeia. Quer ler? Só abrir aqui. Quer ler? Eu tenho aqui. Não deixei. Aí, primeiro ele escreve a situação de Pompeia, né, para fazer um comparativo da cidade, né? Pompeia era bem a cidade dos romanos mais sadios e mais felizes. Em suas vias públicas encontravam-se a cada passo os mármores soberbos e o bom gosto das mais belas construções da capital aristocrática do império. Em seus templos suntuosos aglomeravam-se assembleias brilhantes de patrícios educados e cultos, que se instalavam na linda cidade, povoada de cantores e poetas, ao pé do Vesúvio, e iluminada por um céu de maravilhas, cheio de ridente sol ou bordado de estrelas cintilantes. Então, aqui ele vai fazer esse confronto, né, Pompeia, né, representando a suntuosidade daquilo tudo que eles acreditavam que seria o Messias, né, o descendente de Davi, e o outro lado, né, que era do servo sofredor, que ele fala assim, olha, sobre a personalidade de Messias e a excelsa pureza de sua doutrina. Aí ele vai falar um pouco da doutrina de Jesus, né? Porque Pompeia, que Jesus não era que se soubesse um doutor da lei ou sacerdote formado pelas escolas humanas. Sua palavra, entretanto, estava como que ungida de uma graça divina. O olhar sereno e indefinível penetrava o fundo da alma e o sorriso generoso tinha a complacência de quem, possuindo toda a verdade, sabia compreender e perdoar os erros humanos. Seus ensinos, diariamente meditados por mim nesses últimos dias, nesses últimos anos, são revolucionários e novos. Então, os ensinos do Messias, né, eram diferentes de tudo que até então eles acreditavam, né? Pois arrasavam todos os preconceitos de raça e de família, unindo as almas num grande amplesso espiritual de fraternidade e tolerância. A filosofia humana jamais nos disse que os aflitos e pacíficos são bem-aventurados no céu. Entretanto, com suas lições renovadoras, modificam o conceito de virtude que, para o Deus soberano e misericordioso das alturas, não está num homem mais rico e poderoso do mundo, mas no mais justo e mais puro, embora humilde e pobre. Aí ele fez essas duas comparações, né?
mostrando a descendência aí, né? Pompeia simbolizando o filho de Davi e a própria personalidade do Cristo, né? Modificando todos os conceitos. Ele foi um revolucionário, mostrando que a visão dele estava totalmente equivocada, né? E aí no livro 50 anos depois também, ele fala uma coisa assim, quando você falou isso anteriormente, mas só para reforçar. Eu não estou lembrando o nome dele, que ele fala com Célia assim, Célia, não fique triste, por que eu estou sofrendo, né? Porque se Jesus não tinha pecado e sofreu tanto, nós, como pecadores, temos que receber o sofrimento de uma maneira diferente. Porque você vê, nós, se você imaginar que nós somos um planeta de provas e expiações, que a gente está aqui, né, porque é devedor. Mas olha só, por exemplo, pelo menos aqui no Brasil, a natureza que a gente tem, gente, isso, isso já é pagamento antecipado, sabe? Eu acho que você ter essa riqueza de natureza que a gente tem, um mundo como esse, que a gente está destruindo, mas que ainda assim, que a gente não dá conta de destruir, de tão bonito que é, você tem que imaginar que isso já é uma dádiva de Deus, assim, que está te dando antes de você, porque ele acredita que você vai fazer, porque, né? E aí ele vai, porque Pompeia era uma cidade, assim, uma região muito fértil, né? Tinha um porto, né? Nápoles tem ali próximo, e eles passavam férias lá. A gente era um lugar assim de muito luxo mesmo, de muita. E tinha 20 mil habitantes, tinha aqueles banhos públicos. Essa erupção aconteceu no dia 24, a erupção do Vesúvio, né, que vai contar, no ano de 79 pela manhã. E no dia anterior, eles como estavam a maioria em férias, eles dormiam até tarde, porque na noite anterior eles ficavam vendo as lutas, né, dos gladiadores, ficavam até tarde. Então, todo mundo, fosse pobre ou rico, tinha essa ideia de ser abençoado de morar ali, né? Mas quando começou a erupção, foram 18 horas de erupções, quer dizer, foi um horror mesmo. Quando a larva veio, ficou todo mundo petrificado, né, com essa larva. Aí, quando começaram os tremores, acho que eles não deram muita importância, porque por conta do Vesúvio tinha isso mesmo. E aí, quem foi para o norte conseguiu se salvar. Mas quem foi para o leste ou na direção do porto foi dizimado, né? Então, ainda teve uma tsunami com ondas de 8 metros de altura. E a cidade depois veio aquela cinza, que eles chamam da cinza vulcânica, que matou 16 mil pessoas. Né? Só em 1748 que os exploradores foram lá cavar aquelas cinzas e descobriram que a cidade estava completamente conservada, né? Então e as pessoas estavam ali petrificadas, morreram do jeito que estavam, né? Assim, quase que uma coisa instantânea, né? Então essas catástrofes, elas nunca vêm impunemente, né? Sempre para abrir os nossos olhos, de ver e enxergar além da tragédia. Nós todos temos alguma erupção vulcânica dentro de nós, né, que ele fala, uma enfermidade, alguma coisa, mas isso tudo um dia passa, né? E aí você descobre que o saldo foi positivo. Acho interessante a descrição que ele faz, né, que é no outro capítulo, né, do mesmo livro, né? Tudo é um farfalhar de sedas, um delicioso chocalhar de alegrias ruidosas, aos sons de flautas e alaúdes. Então, quer dizer, quando ele fala, né, alegrias ruidosas, quer dizer, muito barulho, muito superficialidade, né? Porque é o que está distraindo a gente hoje, né? Antigamente, o pessoal, isso a gente já falou numa outra ocasião, que antigamente o que distraía as pessoas era se isolar na meditação, e hoje as pessoas estão se isolando no barulho. Na balbúrdia, nas alegrias, que são alegrias ilusórias. Né? Então, olha, aí fala do momento, olha, em dado instante, porém, a atenção geral foi solicitada por um fato estranho e incompreensível. Do cimo do Vesúvio elevava-se grossa pirâmide de fumo, sem que ninguém atirasse com a causa do fenômeno insólito.
mas todos os lugares estavam tomados por gente que saía de casa desavorada aos gritos de fogo, fogo, o Vesúvio. Mas o Vesúvio lançava agora para o céu uma fogueira indescritível e imensa, como se a própria terra houvera incendiado as entranhas mais profundas. Uma chuva de cinzas, a princípio quase imperceptível, começou a cair, enquanto o solo continuava a tremer com ruídos surdos aterradores. Ouvia-se o estrondo pavoroso, de colunas derribadas ou de edifícios desmoronados pelos abalos sísmicos, no mesmo tempo que o fumo do vulcão ia eclipsando a confortadora claridade solar. Mergulhada em penumbra espessa e tomada de terror indivisível, Pompeia assistia a seus últimos instantes numa aflição desresgrada. Então, quando ele fala, né, das colunas derribadas, né, é a gente entender mesmo que as coisas materiais elas vão ruir, que é tudo passageiro. Para a gente entender isso, a gente tem que olhar assim, volta hoje, onde você mora. Eu já até falei isso aqui quando a gente está estudando, né? Bicas, por exemplo, põe em 5 anos atrás quantas coisas existiram e quantas coisas deixaram de existir, né? Mostrando para a gente a transitoriedade de tudo mesmo, né? Então, a gente tem que estar muito atento, assim, em que a gente está se pegando para ser feliz? Nas coisas transitórias que o tempo vai fazer desaparecer ou nos valores que deverão ser cultivados dentro da gente, né? Nos trazendo essa paz do Cristo. Aí ele lembrou-se... Então, eles contam a história que todo mundo estava desesperado, mas eu fico pensando assim, nem todos, eu acredito que ali no meio daquela população toda, com certeza tinha alguns missionários, alguns espíritos envolvidos que viram aquilo sem desespero. O filme, tem um filme que chama Pompeia, que é interessante, que é a história de 2 gladiadores, né? Assim, um fica com a princesa lá, e tem um gladiador que é um homem negro forte, e no final do filme, quando já vem, ele está em luta ainda, mesmo com toda aquela coisa, ele está em luta com o soldado romano, e o soldado romano atinge ele, que ele vai morrer, ele sabe que vai morrer, porque foi atingido pela lâmina. Só que aí ele ainda consegue matar o soldado romano, e quando ele vê a cinza vindo, assim, aquela montanha de cinza descendo, que ele sabe, né, que é aí que tem mais consciência ainda de como ele vai morrer, ele, apesar com toda a dificuldade, ele se levanta, fica em pé, levanta a mão, assim, fica com a mão para cima e espera aquilo. Quer dizer, tem uma simbologia muito grande isso, porque ele vai morrer, mas vai morrer em pé, vai morrer como não tem aquele coisa do desespero, entendeu? Então, eu acredito que nem desses 16 mil que pereceram, não foram todos eles desesperados, né? Uma pequena porcentagem, com certeza, viu isso de uma forma mais serena, né? Porque o contrário do desespero é a esperança, né? Se você acredita que existe um mundo espiritual, se você acredita que existe uma outra oportunidade, se você tem uma consciência tranquila daquilo que você está fazendo na sua vida, não tem... se você faz aquele backup e fica uma coisa mais ou menos razoável, você não tem que ter esse desespero diante da morte, né? O medo da morte tem mais a ver com remorso, com coisas que você podia ter feito mas não fez. Todos nós temos isso, com certeza, né? É isso que a gente tem que tentar minimizar, para estar no momento da morte, seja ela como ela venha, que venha de uma forma mais serena, né? Porque depois ele vai contar também, porque tanto até a larva mesmo, quando ela se mistura com a terra, essa cinza misturada com a terra faz uma argamassa, e essa argamassa é usada, ela fertiliza a terra, onde lá na região os tomates são mais gostosos, são mais doces, o basílico, né, que eles chamam, que é o manjericão, também é muito mais viçoso. Eles fazem o forno, né? Os fornos de pizza são feitos com essa argamassa que atinge mais de 400 graus, então a pizza é assada rapidamente e fica muito mais gostosa. Então, tudo isso tem esse lado, né, as videiras, né, os vinhos da região,
E eu acho interessante que ainda existem 700 mil pessoas vivendo em torno do Vesúvio, quer dizer, que é uma zona de risco ainda. É lógico que hoje tem mais recurso, né? Se ele começar a dar alguma, deve ter uma monitoração, um monitoramento ali para ver se ele está se manifestando, porque um dia ele vai se manifestar, né? Isso aí, ele é um vulcão, é da natureza dele, um dia... Agora, como que vivem essas pessoas ali? 700 mil pessoas olhando para aquilo e aquilo lá mexendo, né? Né? Ó, né? A gente não sabe, né? Acho que eu não queria morar lá, não. Encantado. E é Nápoles, né? Nápoles é uma cidade, né? Que é turística, ainda é uma região altamente turística. O pessoal vai lá para ver as ruínas da Pompeia, né? Se emocionar com aquilo, tem as imagens das pessoas petrificadas, né? Cada uma, pessoas deitadas, pessoas, sei lá. Ainda Nápoles é uma cidade muito, né, perto de Roma, ainda tem essa questão da suntuosidade, né? Ele fala depois, né, no capítulo 5 do Evangelho, quando motivos de resignação, né, item 12, por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem-dizer do sofrimento como prelúdio de cura. Então, é muito interessante a gente pensar nisso, né? Eu acho que a gente vai ter um coração muito mais tranquilo se a gente entender cada dificuldade que a gente está passando como esse prelúdio da cura, né? Então, quer dizer, se você ainda está sofrendo, são pagamento da dívida que vossas passadas faltas vos fizeram contrair, né? Então, quando a gente consegue pensar dentro desse aspecto, a gente vai ser muito mais feliz. Quando a gente tiver essa consciência, né? Se ainda está existindo dor e sofrimento, é porque a gente está tendo a possibilidade de resgate. Agora, mais importante que isso é a gente pensar, não precisamos ter essa dor e sofrimento se a gente conseguir entender a mensagem de Cristo. Nesse próprio livro há 2000 anos, né? Se o senador, em 1 minuto que ele teve de encontro com Jesus, ele mesmo fala isso aqui no livro, se naquele 1 minuto eu tivesse atendido ao convite, provavelmente eu teria evitado para mim e para minha família um período de sofrimento maior. Então, é uma coisa que tem que ficar bem clara para a gente. O convite veio que a gente tem essa visão de acolhê-lo, tentando, né, trabalhar isso que é para a gente inconfessável e se aprimorando para que realmente a gente possa evitar essas situações para o mundo e para nós, né? Porque quando a gente se torna feliz, é o que a Natália falou lá, né? Você não tem como ser feliz. Eu fico imaginando assim, né? Igual aqui, em Bicas, né? Vamos imaginar assim, vai vir a vacina. Aí você fica pensando assim, os idosos provavelmente vão ter a preferência, né? Lá, a instituição. Mas a gente não pode pensar só na situação nossa de idosos, né? É querer bem-estar para a cidade inteira, para o país inteiro e para o mundo. A coisa, a gente tem que ter essa visão coletiva, né? É o que o diretor lá da Organização Mundial de Saúde fala. Só estarão seguros quando todos estiverem. Todos. É para todos. Você não pode pensar numa minoria. Lógico que vai ter que ser aos poucos e vai ter que ter prioridades. Mas a gente só vai estar seguro quando todos estiverem. E aí, enquanto isso, é o que o ensinamento do estudo de hoje traz. Você ter essa placidez. Que ele conta a história do Chico, né? Que o Chico estava vivendo um período de muita tribulação, muita dificuldade com os sobrinhos, financeiros e tudo. E aí ele faz uma prece, e a prece dele é tão sentida que chega até Maria, né? O coração de Maria. E lá Maria manda um recado através de Emmanuel para o Chico, dizendo que para ele escrever uma frase assim e deixar num lugar bem visível para ele. Isso também passa.
E aí ele escreveu, ele não sabe dizer onde que foi, mas ele escreveu e ficou. Aí passou um tempo e Chico melhorou, as crianças cresceram e a coisa se encaminhou, ele arrumou, a coisa teve uma melhora tanto financeira quanto emocional, já estava bem, estava feliz. Aí o Emmanuel cutucou ele e falou assim: aqui, você lembra? Né? Você está feliz? Estou muito feliz, sim, graças a Deus, está tudo certo. Tá? Mas você lembra daquela frase que a Maria mandou você escrever? Então vai lá ler ela lá. Isso também passa. Então é isso, né? A vida é isso, são momentos melhores e piores. Dualidade. De Tem que existir para a dualidade, gente valorizar. para a gente valorizar e para a gente estar sempre, como o Chico falou, não rir de mais e nem de menos. Né? A gente vê o benefício em tudo, né? Ter uma O linearidade. reino de Deus estará em nós, né? Quando a gente não trabalhar com os extremos. Quando a gente aprender a traçar o caminho do meio. Aí realmente a gente vai estar feliz. E aqui no Evangelho fala, também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofredores, ou seja, por servo sofredor, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas os fizeram contrair. Né? Lembrar que nós estamos pagando dívidas. E Jesus sofreu sem reclamar, sendo que não tinha nada para pagar. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus à vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Né? Então, hoje, né, ele faz uma analogia com cartão de crédito. Né? Às vezes você exagera nas compras, faz umas compras a mais, fica lá com a dívida alta, aí que você tem. Aí você consegue parcelar, né? Vai lá no cartão, dá uma parcelada, e aí fica pagando toda a vida até que um dia isso acaba. Então, é Deus, né, nos dando essa oportunidade. O homem, aí no item 13, o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. E é interessante porque ele fala, né, o que é intransponível para alguns, também é intransponível para outros. Mas no caso daquele do Liso do Sussuarana, né, do Riobaldo, é intransponível para uns, mas para ele é o intransponível que ele conseguiu transpor, né? Aí ele compara com a doença, né? A doença é invencível. Para outros, às vezes mas a pessoa consegue dizer, olha, eu era invencível, aparentemente invencível, mas eu venci, né? E aí a gente precisa, né? Às vezes quando encontramos alguém que está conseguindo, a gente precisa respeitar, precisa reverenciar essa pessoa, porque ela está vivendo essa lição viva. Né? O caso dessa cientista, né? Se a gente enxergar pela ótica dele, quando você consegue ver os grandes problemas do outro, você passa a ver que os seus são tão pequenos, né? Tão mínimos. Né? Nunca também desdém. Tem dois lados, né, que ele mostra. E também, às vezes, você vê uma pessoa que ele dá o exemplo lá, isso aí não é nada. Não é nada para você, mas para ela é muito. Dentro do que ela enxerga, aquilo é um grande sofrimento. Então, a gente não pode ficar, né, o seu olhar pode ser outro. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Né? Quando você olha numa perspectiva de vida espiritual, de eternidade, essa vida fica pequena, né? O Tarcísio ontem no estudo ele contou uma história que ele conversando com um amigo um tempo atrás conversando com um amigo que é evangélico, que não acredita na reencarnação, aí ele falou, olha, então o seu compromisso é maior com você anda mais depressa, porque eu para mim eu tenho eternidade para conseguir fazer. Você acha que só tem 80 anos? Então, dentro dessa perspectiva, realmente é bem triste, né?
Você descobrir, né, numa meditação, num momento de coisa que você tem tanta coisa ainda para fazer, e você só tem mais, sei lá, mais 20 anos, mais 10 anos, né? É muito pouco. Mas se você pensar que você tem eternidade para melhorar, é muito mais confortante, né? Então, e aí é onde a dor que nos faz mais fortes. Aqui está no nosso horário, hein? Então, vou ler só aquele do encargos. Do livro Calma, nos encargos da vida. Ele começa assim, recorda. E quando eles falam, recorda, escutai, ou quando Jesus falava, né? Em verdade vos digo, né? Olha aqui, olha a verdade. Presta atenção, né? Ouve Israel. Quando eles falam isso é porque tem que atentar, né? Deus nos criou para a execução de determinados encargos. Então, o Arthur fala assim, como que a gente quer um cargo? Todo mundo quer um cargo. E todo mundo quer o cargo, às vezes, até do outro. Ah, tá vendo? A vida dele é que é boa, ele tem lá um cargo, ele é presidente, não sei o que das contas, ele é gerente, não sei o que. Materialmente, a gente quer o cargo, mas a gente não quer os encargos. Porque quem tem um cargo, tem um encargo. Não tem como não fazer. Então, Deus nos criou para a execução de determinados encargos em que nos façamos felizes. Nos façamos felizes. Não é para o outro fazer você feliz. É que você se faz feliz. Não digas que a Terra é um mundo exclusivamente de provações. Em qualquer degrau da evolução, podes instalar-te no lugar próprio a criação de tuas próprias alegrias. Necessário reconhecer que te encontras na condição certa, com as criaturas mais adequadas para a tarefa a cumprir. Conscientiza-se de que ninguém consegue realizar algo sem o apoio de alguns. Então, a evolução ela é individual, mas ela não é individualista. A gente tem o que a gente vai fazer, mas a gente depende do outro. Competindo-nos a todos a adquirir paciência e tolerância de uns para com os outros. Aprendamos a viver sem reclamações, sem queixas. Os obstáculos e os problemas, em maioria, com que somos defrontados na desincumbência dos nossos deveres, partem de nós e não dos outros. Adaptarmos-nos às exigências do trabalho a realizar, sem perder a altura no ideal superior que abraçamos, é norma de triunfo em nossas obrigações. Lembremos-nos de que todos aqueles que sabem desculpar as dificuldades e faltas alheias estão criando fatores de base ao próprio êxito. Quem se consagra a servir, serve para viver, honrando a vida em qualquer posição. Então, essa questão, né? Tem mais texto aqui, mas a gente põe, eu deixo na descrição. Se tiver mais algum, você passa para mim que eu ponho também. O meu é nascer e renascer, bem-aventurados os aflitos, instrumentos do tempo, aflições. Depois você me passa que eu vou colocar. Tá. Ainda tinha uns 4 textos, mas o tempo passa rapidinho demais, aí a gente não... Eu tinha aqui da Agenda Cristã nos momentos graves, Semeador em tempos novos, tem bastante. Tem muita coisa. O livro Calma inteiro, né? O livro Calma inteiro, qualquer mensagem que você pegar, essa que eu peguei foi a primeira mensagem. Mas é um livro muito bom também para você ler ter na cabeceira, assim, nos momentos, né? O Bartolomeu, né? Da Boa Nova, eu sempre leio ele. Tem um capítulo nesse livro que chama Usufruto e Paciência. Eu tenho lido todos os dias, porque fala justamente para a gente ir treinando o desapego, né? Porque você não sabe a hora que você vai ser chamado. E eu tenho muito essa questão comigo, né? Do apego. Então tem que começar a trabalhar isso. Verdade. Enxergar que tem e começar a desapegar, né? Então, vamos lá, fazer nossa prece de encerramento. Jesus, amigos espirituais, nós só temos a agradecer a possibilidade de termos nessa existência, né? Estar conhecendo a doutrina espírita, que nos traz um entendimento muito grandioso acerca do Evangelho e da nossa responsabilidade frente à vida. Nós não estamos aqui simplesmente de passagem. Fomos plantados na terra para florescermos, vencermos
as nossas vicissitudes, as nossas dificuldades, através das podas necessárias ao nosso crescimento, mas com a certeza que fomos destinados a um futuro muito mais grandioso e harmônico. Envolva, mestre querido, cada um dos frequentadores da nossa casa, Francisco de Assis, e a toda a humanidade, Senhor, que tem hoje esse grande desafio de se fortalecer na fé, no equilíbrio, entendendo a transitoriedade de tudo e pensando em construir uma maneira mais harmônica de vida, onde a fraternidade possa imperar nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. E é com essa certeza desse amparo, dessa proteção, na certeza de que todo o mal aparente que está acontecendo, com certeza vai servir para a libertação espiritual de todos nós, que nós agradecemos e rogamos que o Senhor permaneça conosco aos dias e horas. Que assim seja. Adeus. Graças a Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser, estaremos aqui.